Numa pequena vila cercada por densas florestas, havia uma casa de farinha que todos conheciam, porém poucos se atreviam a visitar. A casa, com suas paredes de barro e telhado de palha, escondia mistérios que eram sussurrados em histórias de arrepiar. Os mais velhos contavam que, em noites de lua cheia, o lobisomem andava por aquelas redondezas, à procura de almas perdidas para saciar sua fome insaciável. Certa noite, Pedro, um jovem curioso, decidira que era hora de desvendar o mistério. Ele sempre foi atraído pelo desconhecido e, armando-se com coragem e uma lanterna, dirigiu-se em direção à casa de farinha. O silêncio da floresta era quase palpável, e André, seu melhor amigo, tentou dissuadi-lo. Pedro, você não ouviu as histórias? O lobisomem não é uma brincadeira, disse André, com a voz trêmula. Mas Pedro, determinado, respondeu: se for só uma história, vou desmascará-la. Ao chegar à casa, o vento assobiava entre as frestas, criando uma melodia sombria. A porta rangia ao ser empurrada, revelando um interior coberto de poeira e teias de aranha. A luz da lanterna dançava pelas paredes, revelando sombras que pareciam tomar vida própria. O cheiro de grão envelhecido preenchia o ar, misturando-se a uma sensação de medo crescente. Pedro caminhou pela casa, examinando as máquinas de moagem paradas e as sacas de farinha esquecidas. Então, um uivo distante cortou o silêncio da noite. O coração de Pedro disparou, mas ele se recusou a recuar. Ele sabia que a história do lobisomem era real, mas também era alguém como todos na vila, certo? De repente, a lanterna começou a falhar, lançando a escuridão em um manto ainda mais opressor. Foi quando ele o viu. Na entrada da casa, uma figura imponente, coberta por uma pelagem densa e negra, com olhos brilhantes como brasas. O lobisomem. Pedro sentiu um frio na espinha e, por um momento, ficou paralisado. Quem se atreve a invadir meu território? A criatura rosnou, sua voz ecoando pelas paredes da casa. Pedro, tremendo, tentou encontrar palavras, mas tudo o que conseguiu foi um estúter de medo. Eu só queria saber se você era real, disse ele, finalmente reunindo coragem. O lobisomem avançou um passo, seus dentes afiados reluzindo à luz vacilante da lanterna. Real, eu sou a maldição desta casa, e você apenas um intruso, respondeu a criatura, sua voz agora profunda e sombria. Pedro percebeu que o lobisomem não era apenas uma mente perversa, mas uma criatura amaldiçoada presa entre dois mundos, o humano e o bestial. A história que ouvira era um eco de dor, não de terror. O lobisomem havia sido uma vez um oleiro, que, em um ato de avareza, havia ferido a alma de sua própria família. Agora, ele vagava eternamente, condenado a guardar a casa de farinha. Compreendendo a tragédia, Pedro se lembrou de uma lenda que falava de redenção através do perdão. Você não precisa estar sozinho, ele sussurrou. As pessoas da vila podem ajudá-lo a se libertar. Os olhos do lobisomem brilharam com esperança e desconfiança. Como você pode confiar em mim? Eu sou o terror que todos temem. Porque todos merecem uma segunda chance, Pedro afirmou, sua voz agora firme. Deixe-me ajudá-lo a se reconciliar com seu passado. Juntos, podemos encontrar a paz. À medida que a lua cheia se movia pelo céu, uma transformação começou a ocorrer. O lobisomem, em vez de atacar, começou a chorar, e suas lágrimas eram como gotas de chuva caindo no chão ressecado. Com a ajuda de Pedro, ele começou a se libertar do fardo da culpa que carregava, e a casa de farinha, antes sombria, começou a pulsar de esperança e luz. Naquela noite, um novo laço de amizade se formou, e a casa de farinha, que antes era um símbolo de terror, tornou-se um lugar de acolhimento. A lenda do lobisomem agora era contada de uma nova maneira, uma história de redenção e perdão, onde o medo deu lugar à compreensão. E assim, a casa de farinha continuou ali, não mais habitada pelo lamento da maldição, mas pela celebração de almas que encontraram a cura e a amizade nas sombras do medo.